Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui mais uma aulinha de Moca sobre nossas progressões geométricas, né? PGs. Então vamos lá. Falamos da PG, né? Tudo bonitinho, equação do termo geral, né? Que para você chegar num termo qualquer, você sai do A1 e anda n-1 passos para frente, né? Multiplicando pela razão essa quantidade de vezes. Mas não precisa ser do A1, né? Você pode sair do 1 a 3 e multiplicar pela razão n-3 vezes, né? Já discutimos isso. Aí fizemos uns exemplos, falamos sobre as mesmas ideias, né? Razão é igual a razão, evitando aí que você tenha que decorar algumas propriedades. Notação especial, que pode estar simplificando aí, né? Algumas escritas, né? Essa aqui no caso da PA, essa aqui no caso da PG. E aí a gente falou de soma, né? Falamos aqui de soma dos n primeiros termos de uma PG. Então você tem aqui, né, essa equação que também pode ser escrita dessa forma assim, né? A1 vezes 1 elevado a q, né? Perdão, A1 vezes 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q, ou A1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. É só você multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, que uma vira a outra, né? E aí eu falei que a de cima tem suas vantagens, a de baixo tem suas vantagens, né? E agora está na hora da gente ver o porquê, tá? Fizemos exemplozinho de soma, mas agora eu quero falar de soma infinita. Qual que é o lance da soma infinita, gente? O que acontece? Por exemplo, se for para você somar, por exemplo, uma PG assim, ó, se for para a gente somar uma PG desse tipo, 3, 6, né? Aí, então multiplicou por 2, né? Então aqui vem 12, 24, 48, né? 96 e por aí vai. E aí essa PG vai. Se for para somar os 5 primeiros termos, beleza. Eu tenho já aqui, ó, a soma dos 5 primeiros termos, né? Você pega o A1 vezes a razão elevada a 5 menos 1 sobre 5 menos 1. Tudo bem, você joga a fórmula. Agora, e se for para somar infinitos termos? E se eu não quisesse uma soma dos 5 primeiros? E se eu quisesse uma soma dos infinitos termos, né? No caso aqui tudo vira um sinalzinho de mais, né? Dessa sequência aí. S infinito, né? Seria 3 mais 6 mais 12, Ué, gente, os números estão só aumentando. Você vai ficar somando infinitamente, certo? É claro que essa soma infinita vai dar infinito. Não tem o que fazer. Os números estão ficando cada vez maiores, você não vai parar de somar nunca, então essa soma vai dar infinito. É o que às vezes alguns livros falam que essa PG, ela diverge. O resultado dela não vai dar nada concreto. Vai dar um resultado infinito. E na PA também, né? Se você somasse os infinitos termos numa PA, que os números estão só crescendo, é claro que vai dar infinito. Ou se os números estão só diminuindo, vai dar menos infinito. Mas a PG, existem algumas PGs que a soma dos infinitos termos não dá infinito. Não dá infinito. Então, por exemplo, contar uma historinha assim, ó. Vamos supor que você vai comprar uma barra de chocolate. Aí, sei lá, um chocolatezinho ali que tem, só para facilitar minhas contas aqui, vamos supor que esse chocolatezinho tem 120 gramas. Tudo bem? Você comprou uma barra de chocolate de 120 gramas. E aí você vai comer essa barra, tá? Só que você não quer comer tudo de uma vez. Aí você fala assim, num primeiro momento eu vou comer metade do que eu tenho. Então você de cara vai comer 60 gramas e vai sobrar outras 60. Depois você vai comer metade do que você tem. Você ainda tem 60, você vai comer metade. Você vai comer então mais 30 e vai sobrar outras 30. Aí você vai comer metade, então você vai comer mais 15. Aí vai sobrar 15.
Aí depois vai comer metade, você vai comer 7,5, né? 7,5. Depois você vai comer metade. Então você vai comer, 3,75, né? E vai chegar uma hora, cara, que esses números aí vão ficar só minguando, só minguando, só minguando. E, né, vai chegar uma hora que você vai estar comendo assim, nossa, só tem 2 gramas de chocolate, come 1. Nossa, eu só tenho aqui 1/10 de grama de chocolate, come metade disso. Nossa, já é uma hora que eu já tenho uma molécula de chocolate, quebra ela no meio, com metade da molécula. Claro, você não vai conseguir isso, né? Daqui a pouco você vai fazer uma fissão nuclear aí, o negócio vai dar ruim. Mas assim, se você... Essa soma infinita, se você comer 60 gramas de chocolate, depois mais 30, mais 15, mais 7,5, né? Olha só o que está acontecendo. Você comeu isso daqui do chocolate, você comeu 60. Agora do que sobrou, você foi lá e comeu metade. Então mais 30. Agora do que sobrou, você vai comer metade, mais 15. Agora do que sobrou, você vai comer metade, então mais 7,5. Agora você vai comer mais metade, 3,75. Agora você vai comer metade. Agora isso aqui você vai comer metade. No final das contas, depois de infinitas comidas, você vai ter comido o quê? O chocolate inteiro. Então, essa soma aqui vai dar 120. É claro que nesse ritmo você nunca vai comer tudo. Você nunca vai comer tudo, né? Você já quebrou o chocolate. Na primeira comida você comeu 60, depois 30, 15... 1 milhão de partidas depois, né, na sua comidinha de número 1 milhão, você ainda não comeu o chocolate inteiro. Enquanto tiver um pó de chocolate, você ainda corta esse pó no meio. Então você nunca vai comer os 120. Mas se você pudesse viver infinitamente para comer infinitamente, a soma dessas infinitas parcelas daria os 120. Então isso aqui é o exemplo de uma PG, porque esses termos aqui é como se eu tivesse multiplicado por meio. 60 vezes meio, dá 30 vezes meio, dá 15 vezes meio, dá 7,5. Então isso aqui são termos de uma PG que a gente fala que ela converge. Então algumas PGs dá para você somar os infinitos termos que você vai conseguir um número que presta, tá? São as PGs que a razão é menor do que 1. Porque se você multiplica por um número menor do que 1, o valor do termo vai encolhendo. Não menor que 1, então menos 10. Não, se você ficar multiplicando por menos 10, o resultado vai ficar alternando, né? Uma hora vai dar positivo, outra hora vai dar negativo, outra hora vai dar positivo, mas ele em módulo está só crescendo. Então tem que ser razão assim, razão própria, que o numerador é menor que o denominador, independente se é positivo ou negativo, tá? Então tem que ser razões do tipo entre menos 1 e 1, tá? Escrevi besteira aqui. Entre menos 1 e 1. Não pode ser 1, tá? Tem que ser entre. Por que não pode ser 1? Se a razão for 1, imagina uma PG de razão 1. Começa com 3. Aí vezes 1, 3. Vezes 1, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Se você somar infinitos 3, vai dar infinito, né? Então tem que ser uma razão menor do que 1. Entre menos 1 e 1, certo? E aí, como é que a gente vai calcular essa soma infinita? Você vai fazer o seguinte, eu vou usar aquela fórmula que eu não gosto. Eu vou usar aquela escrita assim, a soma dos n primeiros termos, né? Deixa eu trocar aqui de novo. A soma dos n primeiros termos, eu vou colocar daquela escrita que eu não gosto, do tipo A1, né? A1 vezes 1 menos q elevado a n, 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q. Essa aqui eu não gosto, falei no outro vídeo. Por quê? Porque às vezes, normalmente, PG, cara, a razão é 2, é 3. Aí embaixo vai dar negativo. Aí você, só de ver um número negativo embaixo, você vai começar a passar mal, sei lá o quê. Mas olha só, se você está num exercício que a razão é menor do que 1, entre menos 1 e 1, né? Ou seja, o numerador é menor que o denominador, vamos imaginar, por exemplo, aqui a razão 2/3. Quanto que daria essa conta se o n fosse um número muito grande? Eu não sei trocar n por infinito. Tá, mas finge que você vai somar 1 trilhão de termos, certo? Seria como se você estivesse somando infinito aí, né? Dependendo da situação. Então imagina um n absurdamente grande, absurdamente grande.
Eu vou tomar como exemplo aqui, né? Deixa eu fazer num cantinho aqui, ó. Imagina 2 terços. 2 terços elevado a 1, 2 terços elevado a 1 é 2 terços. Né? 2 terços elevado a 1 é 2 terços, beleza. Agora, 2 terços elevado a 2, 2 terços elevado a 2, o numerador cresce, vai para 4. E o denominador também cresce, vai para 9. O denominador cresceu mais, cara. 2 terços você dividir é 0,666. 4 dividido por 9, 4 não chega nem a metade de 9. Metade de 9 é 4,5. Então isso aqui não chega a dar 0,5. Deve dar 0,4 alguma coisa. 2 terços dividido por 3, né? Ó, 2 terços elevado a 3, o 2 ao cubo dá 8, o 3 ao cubo dá 27. Não deu nem 1 terço, né? 9 sobre 27 é 1 terço. Isso aqui é menor do que 1 terço. Né? 1 terço é 0,3333. Então, perceba que o resultado dessa potência está encolhendo. Né? Deixa eu pular para o 5 de uma vez. Ó. 2 terços elevado a 5. 2 terços elevado a 5. O 2 elevado a 5, 2, 4, 8, 16, 32. O 3 elevado a 5 dá 981 vezes 3, 243. Nossa, velho. Não chega nem a 0,2, eu acho, isso daqui. Não chega nem a 0,2. Então, à medida que eu vou aumentando o expoente, essa fração vai se aproximando de zero. Tá? Porque o numerador cresce, o denominador cresce, só que o denominador cresce muito mais. Então, o que vai acontecer com essa fórmula da soma dos n primeiros termos quando o n for um número absurdamente grande? Eu quero tentar descobrir a fórmula da soma infinita, mas eu vou fingir que, tipo assim, infinito, eu vou fingir que o n é um número muito grande. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai dar 1 vezes 1 menos o q elevado a n. Como essa soma infinita só vai dar certo para frações entre menos 1 e 1, ou seja, o numerador, né, ele é menos que o denominador, então são frações desse tipo aqui, que quando o expoente for muito grande, o resultado vai ficar muito pequenininho. Então isso daqui vai dar praticamente zero. Vai dar praticamente zero, certo? Se for um expoente absurdamente grande, vai dar quase zero. Se fosse infinito, ia dar zero. Tá? É meio feio falar assim, tá? Mas quando você estiver no ensino superior, você compreenderá isso de forma mais formal. Tá? Agora vamos só pensar como se fosse um número muito grande, então o resultado é praticamente zero. E aí, o que vai acontecer aqui? 1 menos 0 é 1. 1 multiplicando não importa. Então, eu ganhei que a soma dos infinitos termos de uma PG é A1 sobre 1 menos Q, certo? Desde que a razão esteja entre menos 1 e 1, tá? Ah, Moca, e se mandar somar infinitos termos de uma PG e a razão não estiver entre menos 1 e 1? Ué, aí vai ser tipo essa PG aqui de cima, ó, 3, 6, 12, 24, a razão é 2. Não se aplica aquela forma. Se for para somar 10 termos, a gente tem forma. Se for para somar 50 termos, a gente tem forma. Se for para somar 1 milhão de termos, a gente tem forma. Se for para somar infinitos termos, para essa PG, não tem forma, a soma vai dar infinita. Tem PG que a soma vai dar infinita, tem PG que a soma vai dar menos infinito. Tem PG que não vai dar nem isso. Imagina aqui, ó, essa aqui de cima, se a razão fosse menos 2. Então o primeiro termo é 3, depois é menos 6. Depois é mais 12, depois é menos 24. Depois é mais 48, depois é menos 96. Soma isso tudo. Ó, 3 menos 6 vai dar negativo, vai dar menos 3. Mais 12 vai dar positivo. Aí vai dar 9. Menos 24 vai dar menos 13. Aí mais 48... O resultado uma hora vai dar muito positivo, depois vai dar um número bem negativo, depois vai dar um número muito positivo, depois vai dar um número super negativo, depois... O resultado você não pode nem falar que é mais infinito ou menos infinito, porque cada hora ele fica dando um sinal. Né? Então, quer dizer, diverge loucamente mesmo. Tá? Loucamente mesmo. Então tá aí, ó. Por que olha bem essa escrita aqui. Olha bem essa escrita aqui. Agora eu te mostro então a vantagem daquela outra coisa que a gente aprendeu. Se você quiser decorar a fórmula da soma infinita, ó, a fórmula da soma dos n primeiros termos desse jeito aqui,
A vantagem é que aqui você tem exatamente a fórmula da soma infinita. Porque se o n fosse infinito, esse q elevado a n daria 0. E aí 1 menos 0 é 1. E 1 multiplicando não importa. Então, se você quiser decorar desse jeito aqui, o pedaço de fora dos parênteses é exatamente a soma infinita. É claro que embaixo também dá certo, né? Mas aí você tem que lembrar que esse aqui dá 0, aí 0 menos 1 dá menos 1, aí a 1 vezes menos 1, você tem que lembrar que daria um sinal de menos aqui atrás, senão não ia ficar igualzinho aqui. Mas contanto que você lembre desse sinal de menos, dá certo também. Tá? Então, a de cima aqui é boa de decorar, porque ela já tem dentro dela o pedacinho da soma infinita. A de baixo é boa de decorar também, porque quando a soma for finita, normalmente a razão é sempre 2, 3. É claro que o dia que não for não vai dar certo, né? Mas a maioria das vezes já fica bonitinho. Também não tem nada demais dar um negativo embaixo, mas é o que eu falei. Muita gente, às vezes você na hora de uma pressão assim, né? A gente nunca imagina como é que é a pressão da hora de uma prova, né? Valendo o seu futuro, sei lá, né? Tem gente que, né? Nossa senhora, não é para tanto, tá, gente? Mas a gente sabe que cada um pode responder de forma diferente em certas situações, tá? Então, estou te dando aí essas duas possibilidades, certo? Então, só para a gente ver aí, ó, como é que vai aplicar, né? Então, vamos relembrar aqui, ó. Então, de novo, se a soma for finita, você usa essa equação. Não importa a razão. Nossa, o cara deu uma forma aqui para somar 354 mil termos, então é finito. Ah, mas a razão é entre menos 1 e 1. Não, mas a razão não importa a razão. Se é para somar finito, é isso, ou isso. Você pode escolher a escrita, certo? Agora, se for para somar infinito, aí você usa essa, desde que a razão esteja entre menos 1 e 1. Aí, se for para somar infinito e a razão não estiver entre menos 1 e 1, não tem como fazer. Ou a soma vai dar infinita, ou a soma vai dar menos infinita, ou ela não vai dar nada. Você mesmo vai perceber pela cara dos numerozinhos. Certo? É entendido, pessoas? Tranquilo? Então, essa que é a situação da soma de infinitos termos, tá? Vamos mostrar aqui no exemplozinho, ó. Resolva essa equação. Então, essa equação aqui. O que tem de mais essa equação? O que tem de mais é isso aqui, ó. Isso aqui quebrou a bicicleta toda. Como diz, cagou nos tomates. Porque se não tivesse essas reticências, eu teria uma equação de ensino fundamental, 7º ano. X mais 2x sobre 5 mais 4x sobre 25. Tira o mínimo, né? Bonitinho. Aí o mínimo é 25. Aí você tira uma equação inteira, joga o mínimo fora. Lindo, maravilhoso. Mas não, eu tenho uma reticências aqui, porque isso aqui é uma sequência, ó. Analisa em cima. Repara que tem um 1 invisível aqui embaixo, né? Vou reforçar ele aqui para você enxergar. Olha em cima, era x, 2x, 4x, parece que está dobrando. Parece que está dobrando. E olha embaixo, 1, 5, 25, parece que está multiplicando por 5. Parece que o próximo termo que tivesse aqui, ó, seria um 8x em cima e embaixo seria está multiplicando por 5. 5 vezes 25, 125. Isso aqui é como se fossem os termos de uma PG. Isso aqui é os termos de uma PG, onde o primeiro termo vale x, né? Porque, ó, x, 2x sobre 5, 4x sobre 25, né? E a razão é 2/5. Que eu estou percebendo que em cima está multiplicando por 2 e embaixo está multiplicando por 5. Então a razão é 2/5. Né? Ah, Moca, eu não vejo isso. Tá, então você tem que desconfiar que é uma PG. Ah, eu vou ver se é uma PG. Escolhe dois termos seguidos para dividir e divide o da frente pelo de trás. Seria legal você dividir o segundo pelo primeiro, né? Mas vai que você não está muito bom, né? Ah, escolhi isso aqui, ó, dividir o terceiro pelo segundo. Tudo bem, deixa eu fazer um cantinho aqui para você, ó. 4x sobre 25 dividido por isso daqui, dividir por uma fração é multiplicar pelo inverso, né? Então, multiplicar por 5 sobre 2x. Olha lá quando vai dar. 4x dividido por 2x, você corta aqui, né? 4 dividido por 2 dá 2.
E o 5 sobre 25, você simplifica aqui, dá 5. Ah lá, a razão é 2/5. Ou seja, a razão 2 sobre 5 é um número menor do que 1. É um número entre menos 1 e 1. Então, eu tenho uma razão entre menos 1 e 1. Eu tenho uma razão entre menos 1 e 1. E o reticências me mostra que eu estou somando infinitamente isso daqui. Então, este meu primeiro membro é uma soma infinita. E a formulinha da soma infinita é A1 sobre 1 menos a razão. Certo? Só que o exercício já está me dizendo que isso aqui vai dar 15. Tá? Mas digamos que você nem pensou nisso aqui, então. Vamos só abrir essa conta, então. Então, essa soma infinita vai dar o A1, que é x, sobre 1 menos a razão, que é 2/5. Né? Então, essa soma infinita vai dar x sobre 1 menos 2/5, dá 3/5. Né? E x sobre 3/5, você repete o x, multiplica pelo inverso, dá x vezes 5/3. Dá x vezes 5/3. Moral da história. Moral da história. Este meu primeiro membro aqui, né, essa soma infinita, dá x vezes 5/3. Ou seja, 5x sobre 3. E ele está falando que isso aí dá 15. Então, 5x sobre 3 é igual a 15. Multiplica cruzado, 5x é igual a 45. E o x, então, vale 9. E essa é a sua resposta. Certo? Essa é a sua resposta. Você poderia querer substituir o 9 ali para ver a cara do negócio, como é que fica, né? Mas nem vai ajudar, tá? Porque vai dar uns termos muito com fração, né? Ó, vai dar 2 vezes 9 sobre 5, vai ficar uma fração. 4 vezes 9 sobre 5, sobre 25, vai dar uma fração. Então, você não vai perceber, certo? Mas aí, nesse caso, é confiar mesmo. Entendido, pessoas? Então, assim que seria um exemplo aí de você resolver um exercício de uma soma infinita. Né? Esse aqui seria um exercício mais totalmente abstrato, né? O cara te deu uma equação e dentro dessa equação você visualiza uma progressão geométrica, certo? E aqui, nesse aqui seria um exemplo prático, né? Tipo, eu tenho um exercício mesmo, eu tenho uma barra de chocolate, né? No caso que o cara sei lá, né? O cara não ia te dizer o tamanho da barra, mas ele dá um jeito de dar um problema que, tava comendo lá um chocolate, comi 60 gramas, depois comi 30, depois comi 15, depois comi 7,5, quantos gramas eu vou comer até o resto da eternidade se eu tiver uma vida infinita? Credo, né? Que situação. Mas seria isso daí. Certo, gente? Tranquilo? Entendido? Então a gente depois tem outros exemplos para a gente praticar aí, a gente vai fazer nas nossas lives, tá? Vou marcar aqui uns exercícios para vocês fazerem. E, por hora, você segue aí lavando a sua mão, ficando em casa na medida do possível, tá? Isso aqui é outros exercícios que a gente vai trabalhar depois, mas é isso, beleza? Pessoas, obrigado a todos, abraços, se cuidem, valeu e fui. Tchau, tchau.